Eu já queria aproveitar já do lado, chamar aqui o pastor Leandro Vieira, para fazer o reino de Deus para nós nesta noite. Pastor, fique à vontade no nosso meio, a casa é sua. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão felizes? Amém! Eu sou o Leandro Vieira, de Curitiba, do Paraná, sou casado com a Fran, pai do bem, pastor da família dos que creem. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar desse ambiente. Espero que a gente tome proveito de tudo aquilo que o Senhor deseja nos dar. Então, por favor, Atos capítulo 20. Bom, antes prepara aí Atos capítulo 20, eu vou reduzir isso aqui. Antes de começarmos a ler as escrituras, deixa eu falar algo para vocês. Gente, no carro eu conversava com o Misael, né? O pai dele, o pastor que está ali. E ele falou para mim assim: cara, poxa, tem um avivamento acontecendo lá em Curitiba, né? Aí eu falei: se tem, eu não sei. Eu moro lá, mas ainda não vi. Não, mas tem muita coisa boa, tem uma galera legal, sem dúvida, tem uns caras bons só em Curitiba, Luciano Subirá, tem uns caras, gente. Tem um rapaz chamado Leandro Vieira que vai dar bom. Se não perder na castração, vai dar bom, como diz lá no interior, né? E eu falei para ele: olha, Misa, a gente veio conversando no carro, eu falei: eu acredito que há uma oportunidade, há um tempo, há uma estação de abertura para a pregação do Evangelho no Brasil. Olha para mim, nós não medimos avivamento pelo quanto nós nos expressamos numa reunião, mas pelo quanto há impacto na sociedade e na nossa vida ordinária, ok? Então eu creio que há sim uma abertura para a pregação do Evangelho, há uma fome, e por isso os templos evangélicos estão cheios no Brasil. Mas a conta não fecha, porque já estamos na casa de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Para cada 4 brasileiros, um é evangélico. Não glória a Deus e não aleluia. Mas Leandro, que chatice, que deselegância sua, não. Sabe por quê? Não é um motivo para a gente dar glória a Deus e aleluia? Que a conta não fecha, gente. Que conta? Como podem existir 50 milhões de pessoas que dizem ter nascido do Espírito e carregar em si a natureza do Cristo de Deus, e esse país nunca ter sido tão corrupto, caótico e desigual? Aleluia? Agora aleluia. Mas olha só, falava aqui com meu amigo Alexandre sobre meu amigo Jonatas. Eu não vim aqui e eu não sou um profeta do caos. Jamais, eu não vim comunicar desesperança. Eu só quero lidar com a coisa como de fato ela é. O primeiro passo para a cura é reconhecer que se está enfermo. Então eu creio nas palavras proféticas de Deus sobre o Brasil, e sou parte de tudo aquilo que Deus está fazendo na nação. Estou engajado em tudo que é de Deus eu estou no meio. Estou super esperançoso, mas eu não vivo no fantástico mundo Bob. Lembra daquele desenho? Então, o método de Deus ainda é a igreja, ok? O jeito de Deus fazer as coisas. Efésios 3,10 diz: agora, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida ao mundo. Então, andando pela nação, o Senhor tem me dado esse privilégio já há 11 anos fazendo isso. Sou pastor local, não sou nenhum irresponsável, pastores. Amanhã tem que voltar para pregar no culto domingo à noite, e tenho que depois do culto reunir com família para aconselhamento. Eu não sou um aventureiro. Quando alguém me pergunta se é um itinerante, eu falo: está amarrado, porque o primeiro itinerante da Bíblia é o diabo. Como é que é isso? Jó capítulo 1, estava rodeando a terra e passeando por ela. Quem não serve na igreja local não pode servir em local nenhum. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Glória a Deus! Eu queria, eu olho o Léo e a Julie e fico imaginando quando vai chegar a minha vez. Então, faça os cultos de quinta que ninguém quer fazer, faça o louvor na tarde das irmãs, lave o banheiro, visite os pobres. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz aqui? Vamos conversar que nem gente grande agora, amém?
Eu tenho que fazer um milagre, eu tenho que conversar em 1 hora, que eu levo 5 para falar, mas vai dar tudo certo. Se ficar pela metade, o Alexandre resolve depois. Gente, repito, eu não quero trazer desesperança, não confunda, e também não seja tão mole, porque nós falamos de avivamento, de fogo, de áreas de influência, e quando você é confrontado já começa o mimimi. Ah, você é de açúcar? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos deixar a palavra nos ler, amém? Tem hora que você lê a palavra, mas o certo é a palavra ler você, e hoje a palavra vai ler a gente. Não é vocês, é nós. Eu sou o primeiro culpado, eu já assumi a responsabilidade. Então olha para mim, 50 milhões de evangélicos no Brasil e não há impacto e transformação, na verdade há cada vez mais decadência. Pergunta, o problema está com o evangelho ou com os evangélicos? A ou B? Então você é o problema. Glória a Deus. Com todo amor, paixão, graça, olha para quem está do seu lado e diz: você é o problema. Amém. Gente, olha para mim. Eu sou o problema. Fala para mim aqui também. Eu já sei, já admiti isso. Uma das razões o tempo não me permite, mas a razão primordial pela qual nós não estamos vendo transformação é porque nós estamos sofrendo de um problema no fundamento. Ok? Vamos mudar. Eu ia por Atos, eu vou por Gálatas. Eu não vou ter tempo de fazer o que eu quero, então eu vou sentir o que o Espírito quer que eu faça por esse tempo que eu tenho. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos ler esse texto. Você vai entender o que eu vou te falar. Acho que vai projetar aqui então, é isso? Ok, obrigado, gente. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. 6. Maravilho-me, estou chocado, admira-me, estou estarrecido, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Presta atenção numa coisa. Paulo tinha um costume que ele repetia basicamente em todas as suas cartas e epístolas. Qual era? Quando ele escrevia, ele se apresentava: Paulo. Fazia menção do seu serviço apostólico, apóstolo. Mencionava seus conservos de caminhada quando existisse, e os irmãos que estão comigo. Direcionava a carta às igrejas da Galácia, aqui no caso. Fazia menção da obra de Cristo, levantava um hino de louvor e passava as instruções. Ok, vou repetir. Ele se apresentava, fazia menção do seu serviço apostólico, mencionava seus conservos, direcionava a carta, fazia menção da obra de Cristo, levantava louvor, passava as instruções. Ok? Tudo bem? Só que quando escreve aos Gálatas, uma coisa acontece, pastor. Por exemplo, minha paixão, meus amigos sabem, é Efésios, é a mais mística e poderosa de todas as epístolas do Novo Testamento. Dr. Mark Lloyd Jones diz que não há nenhum livro escrito na terra tão sobrenatural e divino quanto a Epístola aos Efésios. Toda a Bíblia é, mas se tivesse que escolher, Efésios é singular. Então em Efésios, Paulo escreve aos irmãos, e a igreja tinha alguns problemas. Lembra, a igreja de Éfeso recebe uma dura correção do Senhor em Apocalipse. Ele diz: vocês esfriaram o amor, cara. Você lembra? Lembra-te de onde caíste. Então é uma igreja com problema, amém? Quem aqui é pastor de igreja com problema? Glória a Deus. Então todo mundo, né? Que é pastor. Porque toda igreja tem problema. Agora o ponto principal é que, por exemplo, em Efésios, Paulo usa 14 versículos como hino de louvor. 11, versículo 3 ao 14 de Efésios 1 é um hino de louvor, são 11 versículos. Só que quando escreve aos Gálatas ele faz uma coisa. Volta para mim o texto
do versículo 4, por favor. 4, obrigado. Ele menciona a obra de Cristo, como é seu costume, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O que eu quero falar isso é, por que Deus nos salvou? 5. A qual seja dada a glória para todos sempre, amém. Por que Paulo não gasta tempo quando escreve a igreja da Galácia com um hino de louvor, se era costume dele? Porque essa igreja era problemática? Não exatamente, porque ele escreve a igrejas que aparentemente tinham problemas mais sérios. Por exemplo, a igreja de Corinto, meu Deus, o fim dos tempos com um pastor é pastorear a igreja igual a igreja de Corinto. No capítulo 2, Paulo começa a dizer que os irmãos não são espirituais. Aí no final do capítulo ele diz que os irmãos eles são carnais. No capítulo 3 ele diz que os irmãos lá de Corinto, eles na verdade são crianças. No capítulo 5 ele está mandando entregar para o diabo. Já leu a Bíblia? Você leu a Bíblia? 1 Coríntios? No 5º capítulo da carta ele está dizendo, entrega para o Satanás essa praga. Que tinha um irmão lá que não queria alinhar de jeito nenhum, mandou entregar para o diabo. Mas ele gastou mais tempo com louvor do que quando aos Gálatas. Por quê? Por uma razão óbvia, olha para mim. A igreja da Galácia não tinha um problema corriqueiro de vida de igreja, necessitando de ajustes, irmãos em desobediência, irmãos avarentos, irmãos adúlteros. Ela não tinha um problema desse. Esses são problemas normais. Não deveria ser natural, porque nossa natureza é outra, mas é normal ter esses problemas. A igreja da Galácia tinha um problema semelhante ao nosso, gente. Era um problema no fundamento. Então Paulo só diz isso, seja dada a glória a Jesus, porque ele é digno. Ele não fala da obra de Cristo sem levantar louvor, e já passa uma dura exortação, verso 6. E é tão incrível que essa carta, ela é toda em tom de admoestação e exortação, ao ponto de que no capítulo 6 Paulo faz outra coisa que não era costume dele, escreve de próprio punho, diz: vede com grandes letras vos escrevo de meu próprio punho. Ele está chocado com algo que aconteceu na igreja da Galácia. Por que ele é tão duro? Porque não era um problema corriqueiro, era um problema no fundamento, outro evangelho. E se o fundamento está comprometido, você pode construir uma coisa incrível, mais tempo, menos tempo vai ruir. Do que você está falando? Da igreja brasileira. E não como alguém que se exclui, como alguém que é pastor local, que por 18 anos está servindo tempo integral, e que todas as semanas, 11 anos, deixa a sua esposa e seu filho para trás para servir a igreja de Jesus. Eu não sou um crítico que não tem conhecimento de causa. Não, eu tenho toda a autoridade para criticar, porque eu estou dando a minha vida para que isso mude. Eu não estou sentado no Facebook debatendo teologia com ninguém. Quem está me entendendo? E porque eu amo muito o Alexandre já e a Camila e a igreja em Campinas, eu não posso perder meu tempo hoje aqui de tentar ser um cara legal. O dia já foi bem legal, então alguém tem que ser um irmão chato. Toda família tem um cara chato, tem ou não tem? Então, prazer, eu sou eu. Sabe por quê? Porque eu estou andando com Jesus, tem só 18 anos, não é muito, fiquei de maior agora. Uma parte dessa plateia aqui nem sabe que há 20 anos atrás a gente estava vivendo algo semelhante a isso. Conferências de adoração e louvor com 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Deus fez algo? Fez, e eu de maneira nenhuma quero desonrar aqueles que são meus pais na fé, no que diz respeito ao Brasil. Amo, sirvo e tenho relação com a maioria deles hoje pela graça de Deus. Mas verdade é que eu olho para a nação e digo, não foi um avivamento. Porque 2 décadas depois do movimento de adoração extravagante, o país está afundado em desigualdade e corrupção. Tem um problema no fundamento. Deixa eu só te explicar uma coisa. A gente cantou que a casa é do Senhor, né? Glória a Deus. Lucas 15, hoje eu vou freestyle mesmo. Versículo 8. Não, porque não vai dar certo, né? Vou te mostrar uma coisa, que é uma parábola, e eu vou usar uma interpretação para ela, tá ok? Lucas 15, 8.
Você conhece essa história, talvez você nunca encarou ela desse jeito. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achar? Deixa eu te falar uma coisa. Quem conhece esse texto aqui? Você já tem uma interpretação dele, porque ele é auto-interpretativo. Depois Jesus vai dizer que ela reúne as amigas e tal. Mas eu quero, sem ferir a exegese do texto, porque é só uma parábola, é uma história fictícia, não é um fato histórico, mostrar que a gente pode interpretar ela na nossa estação de outro jeito. Primeira coisa, a igreja, ela é representada pela esposa de Cristo. Não sempre, não sempre. Não olhe toda mulher da Bíblia e faça uma metáfora com a igreja. Isso é errado, tem muito pregador que faz. Mas muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, a igreja é comparada à mulher de Cristo, a esposa de Cristo, sim ou não? Então eu posso encarar que essa mulher é um tipo de igreja que tinha 10 dracmas. O que eram dracmas? Eram moedas. E toda moeda tem? Toda moeda tem? Ela perdeu valores dentro de casa. E o Senhor disse que ela precisa primeiro acender uma candeia. De novo, usando a simbologia neotestamentária. Iluminação é fruto da obra do Espírito Santo, é ou não é? Paulo pede aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação, em 1,17 de Efésios. A primeira coisa que essa mulher que perdeu uma dracma, ou uma igreja que perdeu valores, precisa fazer é se voltar ao Espírito de Deus como aquele que nos guia a toda a verdade. Ao invés de chegarmos com um pacote pronto, é pararmos e dizer: bendito Espírito, nos ilumine, nós estamos confusos. Acende a luz. E ela diz que ela varre a casa e busca com diligência. O texto grego e hebraico não tem palavras como muitíssimo. Quando você quer dar uma ênfase, você repete a palavra ou acrescenta uma outra. Então, varrer com diligência é uma ênfase que essa mulher não estava dando uma limpeza corriqueira, era faxina no fim de semana. Mulheres que estão aqui, qual é a principal diferença entre uma simples limpeza do dia a dia e a faxina do fim de semana? Falem para mim, por favor. Não, total, eu sei que é total. Qual é a principal diferença? Que na faxina você tira tudo. Cantamos que a casa é dele. Então você se prepara, porque ele está vindo tirar as coisas do lugar. E tem gente, pastores, que estão há mais tempo do que eu na jornada, que precisam estar prontos para esse mover do Espírito, porque vão chamar de bagunça o que Deus chama de limpeza. Dá uma assustada, pastor? Dá, porque até eu que não sou da sua geração, estou no meio e me assusto. Eu falo, não, isso aí eu sou meio velho. Os irmãos dizem em Curitiba que por dentro eu tenho 68 anos, por fora é 38. Porque eu tenho hora que eu me assusto, que a gente é muito pragmático, eu fico procurando a essência, Alexandre e Camila, das coisas. A gente faz, a gente grita, mas eu fico com consistência. Eu quero ver consistência, não quero ver barulho. Quem está me entendendo? E não, eu não sou um cara fechado no mover do Espírito. A maioria de vocês nem sabe o que é mover do Espírito ainda. De verdade, não. Eu vivi numa geração em que os profetas que Deus estava usando no Brasil, um deles, meu principal mentor, Cecil Gregory McNutt. Você nunca viu um cara que queima como Jesus como ele, e você nem sabe quem é, você está aqui por causa de caras como ele. Reuniões de 8 a 9 horas de adoração, com pessoas sendo curadas, vomitando câncer, coisa doida. Eu já vi coisa esquisita, e eu creio e quero tudo. Só que minha geração precisa dar um segura, para, e vamos olhar as coisas como de fato elas são, ok? Antes de um avivamento, nós precisamos de um reabibliamento. Precisamos nos voltar para conhecer a vontade de Deus na sua palavra. Meu trabalho hoje aqui não é difícil, é impossível, porque tudo aquilo que eu gostaria de falar levaria a noite toda. Mas vou tentar falar aquilo que eu julgo ser mais importante da parte do Senhor, amém? E só por uma razão, é porque eu amo vocês demais e porque eu não tenho tempo para jogar fora. Aleluia? Glória a Deus.
Eu não vim aqui porque eu não tinha outra opção, Alexandre. Eu vim aqui porque eu quis estar aqui. Amém? Então, qual é o ponto? É nos dobrarmos a isso que o Senhor está fazendo. Problema no fundamento, tem que parar tudo a construção. Se você começa a construir uma coisa e vem a notícia que deu um BO no fundamento, não adianta você continuar, você tem que parar. Quem está me entendendo? São duas metáforas semelhantes. Vai ter que tirar tudo do lugar para ver o que deu errado no encanamento e faz de novo. Porque senão uma hora vai estourar, vai gerar infiltração, vai ter uma casa bonita em cima, uma hora ela vai ruir. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim, lá na galeria principalmente. Então Paulo está chocado, por quê? Porque havia um problema no fundamento, é um outro evangelho, é o mesmo problema do Brasil. Qual é o problema do Brasil? É que se prega um outro evangelho. Então por isso, eu estou pregando o evangelho, para os evangélicos. Amém. Porque o maior campo missionário do Brasil hoje se chama Igreja Evangélica. São aproximadamente 50 milhões, dos quais a maior parte nunca ouviu o Evangelho. Está sobre outro fundamento. E isso é muito sério. Mas por alguma razão que eu não sei explicar, o Senhor não desistiu dessa nação. Glória a Deus. E pouco tempo atrás, Jonatas, eu pensei: Senhor, está nas tuas mãos entregar a nação ao opróbrio. E se você fizer, você será justo em fazer. E por alguma razão que eu não sei dizer, ele deu uma estancada na sangria. Não tem quase nada resolvido no Brasil. Mas eu acho que Deus botou uma coisa para estancar a sangria e dizer: ok, eu vou ver se minha igreja se levanta, enquanto eu estanco um pouco essa sangria desatada. E aí não é conferência que a gente tem que pensar em fazer. Bom, perdão, sim. Não do jeito que a gente sempre faz, porque conferência é um encontro para conferir. E a gente deveria parar para conferir as coisas espirituais. Alguém que está me entendendo? Conferência. Então nós vamos conferir sobre o quê? Eu penso que devemos conferir sobre a vontade de Deus. Vamos conferir se o fundamento está certo. Por quê? Porque a matemática não está fechando. Então, gente, na verdade eu tenho uma boa notícia, que é pregar o Evangelho. De uma maneira resumida, eu vou tentar fazer isso. Tem uma coisa que eu quero focar, que o Senhor tem me dado para esses dias agora. Na verdade estou já há um ano trabalhando nessa mensagem, mas para esses dias tem algo específico. Agora eu quero que você entenda: o Evangelho é uma boa notícia. Amém? Amém? Quem sabe que o Evangelho é uma boa notícia? É por isso que eu pergunto para os irmãos se eles estão felizes, entendeu? Você está feliz ainda? Amém. Você recebeu uma boa notícia, ok? Então, Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. Todo mundo sabe. Uma boa notícia sobre o quê? É uma boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo. Eu já sabia disso, Leandro. Olha aqui para mim. Há controvérsias. Por quê? Porque eu preciso entender o que é o Evangelho. E o que o Evangelho é, gente? O que o Evangelho é? Boa notícia, ok? Sobre o quê? Sobre a obra salvífica de Deus em Cristo. Como Deus salvou através de Jesus. Ok? Ok. Agora a resposta é: quais as implicações e o alcance dessa mensagem? O Evangelho responde isso. E uma correta compreensão do Evangelho vai transformar você e a mim, e vai nos transformar na nossa vida ordinária. E essa transformação que é vista no cotidiano vai começar a impactar pessoas próximas a nós, e essas pessoas começarão a impactar as áreas de influência que elas estão inseridas, até que a sociedade vai experimentar avivamento. Amém? Eu tenho lido sobre avivamento basicamente desde que me converti, porque me converti ouvindo Gregório. Então Gregório era o maior pregador de avivamento que o Brasil já viu. Ninguém pregou tanto como avivamento como Gregório McNutt. Ninguém fez isso no Brasil. Ele passou 32 anos pregando todo dia avivamento.
E ele falava sobre a história dos avivamentos, então meu amigo Misael disse, porque avivamento é Gales, né? Eu falei, é por isso, você me pergunta se Curitiba está tendo um avivamento. Eu acabei de terminar de ler de novo a história de Evan Roberts, eu digo, não está rolando nada lá ainda. Mas estamos trabalhando. Mas a melhor definição de avivamento que eu já ouvi, que eu já li, é de Dr. Mark Lloyd Jones, poderoso pregador da Inglaterra, pregador galês. Ele disse que avivamento, escute isso, é quando uma pessoa ou uma comunidade inteira se torna mais consciente da presença de Deus. Como é que é isso, né? Primeiro, o avivamento coletivo é fruto de avivamento pessoal. Quando o avivamento pessoal se dá? Quando você se torna mais consciente da presença de Deus. Isso é uma coisa que o Espírito faz em você à medida que você permite que Ele faça. O que é isso? É que eu vou estar saindo para trabalhar consciente da presença de Deus. Então qual é a minha postura? Eu estou diante do Senhor. Como o profeta Elias dizia, diante do Senhor, perante cuja face estou. Elias tinha consciência que não importa onde ele estivesse, ele estava diante de Deus. Aí eu vou trabalhar consciente da presença de Deus. Aí quando eu estou sozinho no meu quarto, 2 horas da manhã, com o celular ligado, estou consciente da presença de Deus. Aleluia. Aí quando eu estou negociando na minha empresa, estou consciente da presença de Deus ali. Sabe o que isso causa? Temor. O princípio de uma vida sábia. E aí isso começa a se alastrar. É igual graveto. E aí, agora não é só você, é você e os da sua casa que estão vivendo as coisas ordinárias da vida. Não nas grandes conferências de adoração, não. No seu dia a dia, conscientes da presença de Deus. Isso começa a se espalhar para outras pessoas, até que tem uma igreja local inteira, de 300 ou 400 pessoas, conscientes da presença de Deus, até que isso se torna 2.000, 3.000, 10.000, até que é possível que uma nação inteira, como Gales, seja salva em 6 meses. E tudo começou com 6 jovens que se tornaram conscientes da presença de Deus. Então o avivamento é disponível a qualquer momento. No mínimo, um avivamento pessoal é. Você precisa de um avivamento pessoal? Ninguém disse amém? Amém. Tem alguém aqui que é sincero para dizer, eu preciso de um avivamento pessoal? E aí isso vai se comunicando. Agora, gente, eu tenho esse desafio gigantesco de fazer isso. Então, o Evangelho é uma boa notícia sobre como Deus salvou em Cristo. Ele é singular, mas ele tem capítulos. Diga comigo, o Evangelho tem capítulos. São 3 capítulos primordiais. Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do... Leia para mim, dá para ler ali? Evangelho da graça de Deus. Ok. O Léo, enquanto ministrava aqui com a Júlia, falou um pouco sobre a graça de Deus, tal, né? Falou aqui de experiências, tal, enfim. Primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia sobre a graça de Deus. O que o Evangelho da graça de Deus me ensina? Como Deus salva. Como Deus salva, Leandro? Pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Você sabe disso? Sabe disso? Há controvérsias também. Porque o Léo falou, não, tem vezes que a gente está nessa resenha de se auto-salvar. Não vou entrar no ponto de maneira mais profunda, o tempo não me permite, mas basta dizer uma coisa: você foi salvo, e isso é um dom, ok? Sua salvação é um presente, não uma recompensa. Você está feliz que eu falando disso? Cara, isso é muito bom, eu não sei de você, mas é incrível. Agora, isso já é incrível, mas tem uma coisa que deixa isso mais incrível, que é, então, não precisa abrir os textos, tá? Mas está lá.
Tá lá. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Dom, dádiva. Dádiva, presente. Sua salvação é um presente, não uma recompensa, amém? Tá, entendi isso. E a salvação não é fruto do meu mérito e nem do meu esforço em mantê-la. Não, é graça. Ok. Agora, o que eu preciso entender ainda mais incrível é que aquele que me deu não sofre transtorno de personalidade. Vou te falar uma coisa incrível. Talvez a coisa mais incrível que você vai descobrir sobre Deus. Os atributos de Deus nós estudamos, né? É onisciente, onipresente, aleluia. Tudo isso, ele é, claro que ele é tudo isso, mas tem uma coisa que eu acho que você não sabe. Você vai rir, mas vai mudar a sua vida se você viver consciente disso. O quê? Deus não é bipolar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tudo que você quiser, ente. E também não sofre transtorno de personalidade. Tiago 1,17 diz: nele não há sombra nem variação alguma. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo, e essa é a causa de vocês não serem consumidos. Então deixa eu te explicar uma coisa, sem explicar ela de maneira mais profunda. Você tem no livro. Primeiro é o seguinte: Deus nos salva pela graça, mas eu já li lá que ele tem uma vontade. Eu vou tentar chegar nesse ponto, vai ser um avivamento. Nos salva pela graça, isso é um presente, não é uma recompensa, ok? E o Deus que salva não sofre variação na sua personalidade. Ele não salvou porque você merecia, ele salvou porque quis. Essa coisa mais louca sobre Deus. Gálatas 1,4 de novo, por favor. Está dando uma microfonia, mas eu estou animado. Olha lá, Gálatas 1,4. Esse tempo não está contando, Alexandre. Eu não tenho culpa, entendeu? Eu podia falar o que está escrito, mas eu prefiro que você acompanhe o raciocínio comigo, tá bom? Que a gente fixa melhor a palavra. Vai dar tudo certo, o inimigo está se levantando, ó, viu? Caiu, foi envergonhado. Falando sobre... Não tem diabo não, calma. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Segundo, leio para mim. O grande teólogo Paulo usa uma justificativa para a obra salvífica de Deus. Paulo vai construir a teologia de por que Deus te salvou. Resposta: ele quis. Por que Deus me salvou? Porque ele quis. E esse Deus que te salvou por causa da vontade dele, vou te falar uma coisa que parece heresia, mas não é. Deus não te salvou porque você tinha necessidade de ser salvo, embora você tivesse. Como é que é isso? É que se Deus salva todo mundo que necessita de salvação, você abraçou o universalismo. É uma heresia que a maioria de vocês nem sabe o que é, então fecha parênteses. Mas Deus não salva porque você precisa, salva porque Ele quis exatamente você. O nome disso é eleição. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores de Londres, disse: eu creio na doutrina da eleição, que Deus me escolheu e não eu escolhi a Deus. Ele disse: eu creio na doutrina de eleição, porque se Deus não tivesse me escolhido, eu certamente não o teria escolhido. Ele disse: eu creio que Deus me escolheu antes do ventre da minha mãe, porque após isso, Ele certamente não teria me escolhido. E Spurgeon concluía e dizia o seguinte: eu tenho certeza que Deus escolheu a mim por razões desconhecidas para mim mesmo, pois nunca encontrei em mim motivo algum que justifique ser tão amado assim. Se você entender isso, só isso que eu estou falando, sua vida é radicalmente transformada. Isso é só o primeiro capítulo do Evangelho. Agora eu poderia dizer coisas mais absurdas do que o Léo disse aqui, mais maluca ainda, mais ofensivas ainda, sobre por que Deus salva, que é um absurdo. Paulo diz que é um escândalo. Se não te escandalizar, não é o Evangelho. Amém? Só que eu quero dizer que isso não é tudo sobre o Evangelho. Porque se você fica só nisso aqui, você abraça uma heresia chamada hipergraça. Estou trabalhando intencionalmente contra ela no Brasil e estou registrando. Tudo isso é verdade. Tem uma verdade, a verdade mais poderosa do Evangelho da Graça, eu falei lá na casa. Sabe qual que é? É que você só entende a graça entendendo a lei. Na lei, quando um pecador queria perdão e aceitação, ele tomava o cordeiro e entregava para o sacerdote pegava o cordeiro, olhava e examinava. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado. Amém? Qual que é o absurdo da graça? É que Deus examina o cordeiro, não o pecador.
É que o sacerdote não examina. Não. Ele examina o cordeiro. É por isso que João diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus me salva porque tem uma vontade, é graça, e Ele não tem variação na personalidade dele. Paulo diz aos Romanos, vamos abrir 11:29, ele diz: porque os dons de Deus são irrevogáveis. E ele não está falando sobre dom espiritual, não é isso que ele está falando. Ele está falando que Deus elegeu Israel com uma vocação. Romanos 11, nós estamos tendo uma série de romanos, você pode acompanhar em todas as plataformas digitais da família dos que creem. Já estamos em 17 domingos falando sobre Romanos, versículo a versículo, está top. Amanhã eu entro em Romanos 8, a vida no Espírito, estou animado, estou o fim de semana inteiro comendo algo de Deus para liberar amanhã. Agora escute, presta atenção, ele está falando que Deus elegeu Israel. E aí ele diz: os dons de Deus são irrevogáveis. Opa, peraí, constrói de novo, né? Salvação é um dom, não uma recompensa. Amém? Deus que dá não sofre transtorno de personalidade, e quando dá não revoga. Eita. Não, eu também digo obrigado, Senhor. Agora deixa eu te falar, se eu fico só nisso, eu perco o significado da salvação. Ela é pela graça, mas ela tem um propósito. Salvação não é o propósito de Deus, nunca foi e jamais será. Salvação é o meio pelo qual Deus está conseguindo o que Ele deseja. É isso que a gente trata no livro, um olhar a partir do propósito eterno. Agora, tem o segundo capítulo do Evangelho. Primeiro, como Deus salva, pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. O Deus que salva não tem variações da sua personalidade, quando dá, não revoga. Então eu não preciso ficar me preocupando em merecer ser salvo, porque não é uma recompensa, é um presente. Só que aí eu vou dar um outro passo, Lucas 4:43, porque, repito, só isso tira o significado do Evangelho, nos leva a abraçar uma soteriologia chamada hipergraça e uma escatologia chamada universalismo. A doença da igreja do século XXI pegou a Europa, pegou a América e agora está na América do Sul. E por falta de Bíblia, tem gente querendo atender graça, pregando hipergraça e abrindo a escatologia universalista. O que é universalismo? É que no final Deus vai salvar todo mundo. Pasmem, tem teólogos ensinando isso. E não começou agora, faz anos. Deus no final vai falar: tá bom, quer saber? Isso é heresia, é do diabo e é o Satanás. A graça é um escândalo, eu digo, posso deixá-la mais escandalosa. E alguns de nós que por muitos anos foram criados uma mentalidade legalista, têm dificuldade de aceitar esse absurdo, porque é um absurdo. E não tem problema, porque eu também tive, pastor. Há anos atrás eu nunca me imaginaria pregando isso. Mas sabe o que deu ruim? É que eu li muito a Bíblia. E não, eu não li o livro dos teólogos. Eu li muito a Bíblia. Aí eu cheguei a uma conclusão: isso aqui não tem como mudar. Só que tem o segundo capítulo do Evangelho, Lucas 4:43. Vamos correr com isso. Acho que a gente vai conseguir ter um entendimento. Jesus falando, ele porém lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades leiam para mim, gente. Evangelho do Reino de Deus. Segundo capítulo do Evangelho. Abandonei meu esboço já. Segundo capítulo do Evangelho. Não são dois evangelhos, é um evangelho que tem 2 capítulos. Evangelho do Reino de Deus. Uma boa notícia a respeito do Reino de Deus. Escuta, presta atenção. Evangelho da graça. Como Deus salva? Como Deus salva pela graça mediante a fé. Ele examina o cordeiro e não o pecador. Salva porque tem uma vontade e não sofre transtorno nem variação na sua personalidade. Ok? Segurança total. Isso é tudo? Não. Evangelho da graça, como Deus salva? Evangelho do reino, por que Deus salva? Qual é o ponto? Jesus disse em Mateus 11:28 e Lucas 9:23 duas coisas. Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis. E eu
Quem provou isso? Quem provou isso aqui? Evangelho da graça. Custou alguma coisa para você? Custou para ele. Ok? Depois vieram até ele. Ele disse: agora se alguém quiser ir após mim. Aleluia. Negue-se a si mesmo e tome a sua e follow me. Agora escuta. Vir até o Senhor não nos custa nada, é graça. Ir após Ele vai nos custar tudo, é o Evangelho do Reino. Não me custa tudo para ser salvo, me custa tudo porque eu fui salvo. E eu fui salvo para entender o que? O Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? Bom, meu Deus, isso aqui é resenha longa, são 5 capítulos do Cosmovisão falando sobre isso. Mas escuta. Vou resumir do seguinte: o Evangelho do Reino é o quê? Deus é rei. Amém? Tanto no céu quanto é na terra. Uau! Mas não estou vendo ainda o reino de Deus. Eu sei, é que nessa era Jesus diz que o reino de Deus é invisível. Não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre nós. No caso, estava entre nós na pessoa de Jesus, agora está entre os homens na pessoa coletiva da igreja. Alguém está me entendendo? O que a igreja é no mundo? São os novos súditos, é um novo povo, Júlio, é uma nova comunidade que tem um estilo de vida que anuncia que um novo reino está invadindo o planeta Terra. Você está me entendendo? Você pode pensar que Jesus é tipo o surfista prateado, que ele vem na frente anunciar e falar: vai dar ruim. Tá vindo um aí que vai arrepiar geral. Quem está me entendendo? Está entendendo? O ponto principal é que o Evangelho do Reino anuncia que Deus é rei tanto no céu quanto na terra. Então, por que Deus salva? Primeiro, porque Ele está requerendo o seu direito de governar. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele não deu nada para o diabo, anticristo, isso é baboseira de evangelho que não lê a Bíblia. Não tem nada do diabo, o diabo é um quebrado, deu ruim. Sabe por que o diabo gosta? Ama de paixão os evangélicos, ele até ora para que aumente. Porque os evangélicos enriqueceram e empoderaram o diabo. Que na minha Bíblia, não sei na sua, eu tenho 19 versões das Escrituras e tem grego e hebraico também nela. Aí o negócio é o seguinte: na minha Bíblia diz que o diabo quebrou, deu ruim, Deus expulsou ele, pé na bunda, saiu quebradão. Tinha nada. Aí começou a pintar evangélico que não conhece a Bíblia. E começaram a falar: a mídia é do diabo. Aí o diabo: quem? Mídia. A política é do Satanás. Eu disse: oh, bem claro. O rock é do capeta. Você está rindo do que você acredita. Isso que é ruim, né? Evangélico é um bicho esquisito, né? Glória a Deus. Aí eu estou falando uma linguagem bem basiquinha, pastor, que não é como a gente conversa com o pastor. Para todo mundo me entender, o bagulho é mais profundo. Mas olha para mim: enriqueceram e empoderaram. Aí enriqueceram, aí empoderaram como? Daqui a pouco dá um: ó, ele está furioso. Comigo ele não tem essa moral toda, velho. Que diabo? Não, é só o som que tem que ser ajustado mesmo, irmão, aleluia. Tudo é diabo, rapaz. Fura o pneu do carro, é o Satanás. Meu Deus, quem é onipresente é Deus, não o diabo, cara. Quem está me entendendo? Então, agora escuta. Uma coisa incrível, cara. Bill Johnson diz isso. Créditos ao Papa Bill. Ele disse: Jesus disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Então os discípulos têm que ir para desfrutar dessa autoridade, ok? Quanto de autoridade foi dado a Jesus? Quanto? Então não restou nada para o diabo. Se toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus, não restou nada para o capeta. Ok? Então, o lance é o seguinte: Evangelho da graça, como Deus salva, você já entendeu, pela graça mediante a fé. Fica tranquilo quanto a isso. Não é tudo. É incrível, é absurdo, não fecha a conta, não faz sentido. Cada vez que você pensa nisso, você pensa: então eu vou mergulhar no pecado? Ao contrário, você pensa: então eu vou me apresentar como um sacrifício vivo, porque não tem nada que eu possa fazer para melhorar o que ele já fez. Eu só tenho uma coisa. Davi disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu respondo: dê o seu coração a ele.
Sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar. Quem está me entendendo? Agora deixa eu correr. Então Deus salva para restabelecer a sábia soberania dele sobre a criação. Tanto no céu quanto na terra, ele é rei. Segunda razão pela qual Deus salva, o evangelho do reino, para devolver ao homem salvo uma posição de autoridade. Uau, isso é incrível! Como é que é isso? Eu estava debaixo de um domínio, de um outro império, ok? Que estava governando sobre essa terra. Mas eu fui salvo, tirado de um lugar de domínio e colocado num lugar de autoridade. Só que agora eu preciso mostrar isso. Que eu pertenço a outro reino. Não vou ler o texto, que eu quero ganhar tempo, mas Colossenses 1,13. Paulo diz assim, que Deus nos transportou do império das trevas. Diga comigo, império das trevas. Para o reino do Filho do seu amor. Diga, reino do amor. Olha para mim, não vai acontecer. Já aconteceu, ele nos transportou. Só que o reino é e ainda não. Como é que é isso? É que ele não é pleno, vai ser no aparecimento de Jesus. Essa escatologia a gente conversa outro dia. Mas ele já é, no que? Na pessoa coletiva da igreja. O reino que era vindouro se tornou presente através dos discípulos de Jesus. Agora, como é que os discípulos de Jesus mostram? Nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Olha para mim, mudança de reino implica em mudança de princípios. Qual que é o problema dos evangélicos? É que eles dizem tudo bem quanto à graça, boa parte não entende, mas está começando a entender agora, e graças a Deus, mas para nisso. Mas o evangelho da graça é como Deus salva, o evangelho do reino é porque Deus salva porque está restabelecendo sua sábia soberania sobre a criação, salva para devolver ao homem uma posição de autoridade. Então como que eu e você temos que andar? De maneira que nós testemunhemos que pertencemos a um outro reino, porque já fomos transportados em Cristo. Quem me entende, sacode a mão e diz sim. Mudança de reino implica em mudança de princípios. Agora, como é que eu testemunho o reino de Deus? Minha geração só fala em signs and wonders. O que é isso? Sinais e maravilhas. Isso é uma parte do testemunho do reino de Deus, é a parte mais superficial. Quando o enfermo é curado, não é o grande testemunho do reino, porque o diabo também cura. Você, Deus está falando heresia? Bom, tomara que você não pense isso, que eu vou te mandar a minha Bíblia sem educação. Você lembra como Moisés chegou lá no faraó e jogou o cajado dele e aconteceu o quê? Aí o que os magos fizeram? Ei, Deus não mede força com o diabo, sabe por quê? Porque Deus é justo. Você está entendendo? Paulo diz em Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. É a igreja que vai pisar na cabeça da serpente, que é o corpo de Cristo, amém? Deus não está tranquilo, não tem briga entre Deus e o diabo, nunca teve, em nenhum lugar da Bíblia diz isso, não existe. Jesus não briga com o diabo, não é justo, não vale a pena. Paulo diz em Efésios 6, é a nossa luta, não é a luta de Deus, é a nossa. Sabe por quê? Porque ele criou o homem e deu a terra para o homem governar. O homem pecou e deu o governo para o diabo. Deus salvou o homem, deu autoridade, falou, vamos lá, come aquilo que eu já te dei de novo, é a sua luta. E você não está sozinho, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? Bendito seja o Senhor. Deixa eu correr com isso, por favor. Não quero me olhar para mim. Como é que eu testemunho o evangelho do reino? Com sinais e prodígios? Sim, eu não sou cessacionista, só para os teólogos de plantão aí que começaram a aprender teologia. Eu sou continuista, eu quero tudo de Deus, quero cura, quero sinal, quero baba, quero cadeirante levantando, quero tudo. Só que não é isso o grande lance. O grande lance é você, nós mostrarmos na vida ordinária que nós não estamos mais debaixo dos absolutos dessa era, do império das trevas. Como é que eu testemunho o reino? Eu disse lá na Vila Mimosa, relativizando os absolutos dessa era. É isso que me preocupa, Léo, Júlio e Alexandre. O que você está falando? É porque a gente faz e fala bonito, prega bonito, e canta bonito, e veste bonito, faz conferência bonita, mas o nosso testemunho é que somos escravizados pelos absolutos dessa era. Vou te explicar como é que funciona. Jesus chegou na terra com o status de rei.
descendente de Davi, o herdeiro legal no trono. Aí ele chegou, João batizou, céu abriu, Espírito desceu. Aí o Espírito Santo falou: Jesus, agora o negócio é o seguinte, você chegou com a moral, capaz, você é o cara, nós sabemos que você é o cara, só que tem um outro que reivindica o governo aqui. Você vai ter que entrar num fight com ele. Aí o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Ele obrigou Jesus. Não que Jesus não quisesse ir, mas o termo grego é um termo violento, é como se o Espírito Santo desse um empurrão na pessoa de Cristo. Não fez isso, mas é que o termo quer traduzir isso. Aí Jesus chegou no deserto. Olha para mim, olha para mim. 40 dias só aqui, ó. Essa casa é escura. De boa, tá tranquilo. O capetão não apareceu. O capetão não veio. Eu não trouxe nada para mesa. Minha amiga Leia, eu não mandei o vídeo de vocês. A Leia está na gringa agora. Aí, quando Jesus teve fome, olha para mim, e só quando ele teve fome, se constituiu o mesmo cenário do Éden. Um ser humano com o mandato de governar a terra, com duas opções: satisfazer seu ventre ou dobrar-se à vontade de Deus. Evangelho. Como é que é isso? Você lembra o Adão no Éden? Se você come, você sabe o que Deus sabe. Se você sabe o que Deus sabe, Deus é obsoleto. Se Deus é obsoleto, bem-vindo, rei. Você agora é o rei do mundo. Adão caiu nessa. Porque ele quis saber o que Deus sabia, mas não precisava de Deus para governar a sua própria vida. Quem está me entendendo? Aí quando o último Adão veio à terra, quando teve fome, o capitão chegou e falou: vamos lá, Deus, certo? Uma vez vai dar de novo. Ele disse: e aí, filho de Deus? Uhul! Tá com fome, né? Barrigão na exposta. Você, filho de Deus, passando fome? Não. Manda essa terra se transformar em pão. Satisfaz o seu ventre. Vamos lá, cara. E Jesus falou para cima de Moab. Cima de mim não fala tão fácil. Nem só de pão viverá o homem. O que ele começou a fazer? Primeiro, essa era diz assim: o ápice dessa era, um filósofo 323 depois de Cristo, antes de Cristo, Protágoras, disse o seguinte: o homem é a medida de si mesmo. Traduzido, ele está dizendo: você decide o que é bom para você. Protágoras dizia assim: o único bem é o prazer. Olha aqui, a regra de conduta, o interesse particular. Esse é o pensamento grego ocidental que afeta você todo dia. Regra de conduta, seus interesses. Vamos lá, satisfaz o teu ventre. O diabo nunca quis dizer: oh, me adora a mim. Ele disse: não, adora você mesmo. Porque eu não tenho vocação para ser rei, mas o homem que Deus criou tem. Então o que eu vou fazer com a vocação dele? Vou corromper. Governa para você. Só que Deus nos chamou para reis e sacerdotes, mas no reino de Deus, quem tem mais autoridade é quem mais se esvazia e serve. Mas no império das trevas não. Quem está me entendendo? Aí Jesus falou: não. O que ele fez? Relativizou, começou a relativizar os absolutos, são vários. Primeiro ele falou: não, porque está escrito. Opa! O que essa era ensinou a gente? Qual que é a modinha das faculdades? Relativismo. Não há absolutos, não há verdades absolutas, ok? Como é que a gente vai testemunhar o reino? Devolvendo para essa era o veneno dela. Não, aqui você tem que fazer sua vontade. A gente vai dizer para ela: é relativo. Porque está escrito. O que é absoluto? É o que Deus disse e não o que essa sociedade prega. Só que não é assim no dia a dia. Fogo! E quando você tem a oportunidade de satisfazer seu ventre, você o satisfaz. Daí você volta aqui debaixo de culpa. É o pior, você foi salvo. A pior coisa que tem é um salvo que não está desenvolvendo a salvação, ele é perturbado. Você sabe o que é um diabo? Um demônio? É um anjo fora do lugar. Entendeu? Sabe o que é um demônio? Um anjo fora do lugar. Sabe o que é um crente salvo pela graça, nessa verdade imutável, mas que não está crescendo na salvação? Um diabo.
Tem bastante no Brasil. Servos de si mesmos. Paulo disse: amantes de si mesmos, pastores de si mesmos. Meu irmão, eu vou te falar, eu queria pregar mais uma hora. Porque a gente já cantou, já adorou, e eu amo Jesus, eu amo esses caras, eu amo todo mundo. Mas a palavra tem que ter um lugar dela entre nós. Eita Deus, glória a Deus. Você está feliz ainda? Galeria, Milton Mongano, Pacaembu. Agora qual é o lance? Relativiza os absolutos. Aí Satanás deu a cartada final. 4:8 de Mateus. Põe na tela. 4:8 de Mateus. 4:8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Ei. Tem duas pessoas que te levam a um monte. Aleluia! Os crentes não subiram no monte. A vitória, a bênção financeira. É, quem te leva para o monte vai ser o objetivo, é outra pessoa, não é Deus. Mas tem uma parada louca. Deus te leva para o monte por uma única razão, para pedir o Isaac. O diabo te leva para o monte para satisfazer seu ventre. Levou Jesus num alto monte e mostrou os reinos desta era e a glória deles. Olha para mim. Testemunhe um reino relativizando os absolutos dessa era. Resumiu os absolutos dessa era. Sucesso. O diabo mostrou isso para Jesus e falou: cara, aí ó, status, seguidor no Instagram, vídeos, canal no YouTube. Leandro, você é um tapado evangélico religioso, parece? Parece que eu acho que o problema é o Instagram, o YouTube. Só que é o Deus da minha geração. O que você é, Léo, o que você é, Júlio, o que vocês são, não pode ser na internet. Nem eu. E toda essa garotada que Jesus está usando, que são meus amigos, eu falo isso constantemente. Se tirar sua rede social, você é alguém? Você não tem, eu tenho, nunca fiz nada, porque eu conheço uns caras aí que diz que é reino, que é satisfeito em Jesus, mas paga para ter seguidor. Ah, conta. E tem aplicativo para ver quem deixou de seguir. Essa casa é tudo. Vamos lá, meu! Cara, por que você tem um trabalho de ter um aplicativo para ver quem parar de seguir? Vou te dar uma dica. Conta para as pessoas que você não é o que parece. Fala, não me sigam! Aleluia. Então é status, é fama, é reconhecimento. Todo mundo está sujeito. As pessoas me perguntam assim, ó, gente. Alguém me perguntou uma vez assim, Leandro, qual que é o teu segredo para não se vender? São vários. Um importantíssimo é que eu não sou Deus. Eu tenho um povo que eu ando junto, que fala na minha vida, que esfrega a minha cara com as falsas precisões. Graças a Deus, uma família espiritual saudável. Mas sabe qual é o principal lance? O que você faz para não se vender? Simples, ter a consciência de que eu já fui comprado. Aleluia! Por preço de sangue. Então o que acontece comigo, pastor? Eu sou meio zicado. Tem hora que o Espírito Santo manda falar, eu tiro o pino da granada e Deus abençoe. Ah, não vai me chamar mais, partiu, ó. Ah, porque você é um baderneiro. Não, estou pregando o evangelho. Baderno que estão fazendo na casa do Senhor. Não chega em igreja nenhuma querendo arrebentar, ofender os irmãos. Nada disso. Eu quero servir com todo zelo e amor e temor. E sei que é uma espada de 2 gumes sem cabo. Pegou, se corta. Eu estou ligado, você fica tranquilo, que eu não sou nenhum envaidecido de si mesmo. Eu tenho consciência. Sabe quem eu sou? Eu sou um ex-dependente químico que estudou até a 6ª série, nunca fez teologia e é órfão de pai. Então não me venha dizer que você não pode entender o que eu estou falando. Você pode sim, é você que não quer. Frieza, preguiça, negligência e indiferença. Nem aplaude, que você vai correr o risco de aplaudir você. Liga o motor do carro, se der aqui, ó. Tem um meu amigo no Uber aqui, ó. Vai
Aí liga o ar-condicionado, se der ruim, já falou, ó, partiu. Quem é que está me entendendo? Longe de mim ofendê-lo se o profeta no caos. É claro que não é isso, né, gente? Mas é que não dá para brincar de casinha para sempre. Eu tinha muito mais coisas de dizer, de difícil compreensão. Como diz o autor de Deus. Mas olha só, relativismo absoluto. Ele levou, pode pensar para nós de novo. Ele levou Jesus para um alto monte, mostrou os reinos do mundo, a glória deles. Olha, vai, 8. O status. E olha o que ele diz no 9. Tudo isso te darei se prostrado. O único que oferece algo em troca de adoração é o diabo, não Deus. Você não adora a Deus para receber coisa nenhuma. Você adora a Deus porque Ele é digno. Hoje eu não estou legal. Adora. Hoje eu estou bem. Adora. Hoje eu estou mais ou menos. Adora. Não tem a ver com como você se sente ou o que você precisa, mas aquilo que Ele é merecedor de receber. Você não tem que adorar a Deus para Ele te dar alguma coisa. Ele é seu Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você está feliz com isso? Aí o diabo também leva para a ponte, entendeu? Benção, conquista e vitória financeira. Sobe com essa motivação, vai encontrar o Satanás lá em cima. E pior, vai chamar ele de Deus. Só que Deus leva para pedir o Isaac. Mas o mais maluco de Deus é que ele pede o Isaac. Mas quando ele pede o Isaac, na verdade ele quer o Abraão por completo. Sempre que Deus pede Isaac, ele quer Abraão por completo. Nunca foi sobre Isaac. Não tem nada que você possa dar que acrescente algo em quem Deus é. Ele só quer ter certeza que você é totalmente dele. Aconteceu na casa, vocês lembram? Eu preguei essa mensagem, saiu uma menina doidona e socou um iPhone 10 na minha cara. Graças a Deus pelo Steve Jobs. Eu estava querendo dar um iPhone para Fran. Aí a menina falou que eu não fui tá. Na hora que eu peguei, o Espírito Santo falou: stop, get out of here. Eu falei: como? Ele falou: não fica com isso. Porque eu estou fazendo algo nela. Aí eu fiquei: essa casa. Brincadeira, irmão. Não tem coisa nenhuma, nem por um momento. Eu não estou tão fragilizado. Depois eu chamei ela e falei: quando Deus pede Isaac, ele quer Abraão por completo. Pode tomar seu telefone. Sabe o que aconteceu? O pastor Davi sacou o iPhone 10 dele e botou na Fran, no bolso dela. Ele tinha pensado: a Fran queria celular e deu para ela. Na hora. Eu falei: agora pode ficar, né, Deus? No ano retrasado eu ganhei 3 carros em um mês. O primeiro que eu ganhei era o carro que a Fran sonhava. Chega um casal, conferência, chapando o coco. Agora eu me empolguei, né? Eu vou começar a pregar agora, entendeu? Sabe quando você sente que foi? Tá ligado? Aquela coisa quando você sabe que Deus vai te usar, que você está jogando muito. Eu não sei se você domina, para. Graças a Deus, né? Deus que usa, nós joga na caramba, né? É jogador humilde, graças a Deus, né? Deus abençoou, tipo assim, ele tá pensando: eu joguei muito hoje, Deus sabe que deve ser usado por Deus, mas é uma droga, vai ter um sentido na sua vida. Glória a Deus, coisa assim, aí olha, aí deu o carro, aleluia. Carro, chegamos no quarto do hotel. Falei pra Fran: aí, morzão. Montou, hein? Montou numa nave. Ela falou assim: ó, eu não vou falar, mas nenhuma vez esse carro não oferta por falar. Aí eu tenho que ela. Não pergunta de novo. Eu não quero nem ver o carro. Sabe por quê? Porque a gente, não, você está fazendo apologia à pobreza? Não tem virtude na pobreza, eu não sou franciscano. Na verdade, eu queria que todos os irmãos fossem multimilionários, porque tem muita coisa para fazer no mundo, ok? Só que Deus não vai acrescentar mais daquilo que já te escraviza.
cara que eu estou orando para ficar muito rico, esse cara aqui, milionário, nadar em dólar. Eu vou dizer, lembra de mim que isso não é falsa modéstia, não, meu. Graças a Deus pela época, uma benção. Mas, cara, ser escravizado por isso aí, não. Relativize os absolutos dessa era. Como? Olha para mim, essa era vai te dizer: dorme com essa menina, satisfaz o seu ventre, você ser feliz, você precisa ter sexo antes do casamento. Aí você tem a oportunidade de dizer: eu não pertenço a essa era, eu pertenço ao reino de Deus que está vindo sobre o planeta Terra, e está escrito no sexo do casamento. Eu vou fazer muito quando casar. Coitado da sua esposa, né? Não sei se você foi igual eu, porque eu fui cabuloso. Eu vim do mundão, tudo zoado. Aí eu virei virgem. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Casei virgem. Você acredita nisso? Não. Sei se Bíblia para você investir. Para mim é verdade. Quem está me entendendo? Eu era zoado. Eu encontrei Cristo e virei uma nova criação. Não tenho, casei virgem. Nada, isso. Quem está me entendendo? É de Deus. Não é de Deus? Deus nem veio no jardim depois que ele fez ela, porque eu não sei que dia que ele apareceu. Vou deixar o rapaz aqui. Gente, o Salomão diz: não gosta a vida com a mulher da tua mocidade, rapaz, pega no teu bolso, caramba. Ele está dizendo: vamos lá, cara, o bagulho é de Deus. Agora essa era vai ficar te oferecendo isso. Abre a sua alma para isso. Acaba com a sua psique. Destrói as suas emoções. Fica se oferecendo na internet. Você pode todo dia dizer para essa era: eu sou um sacrifício vivo. Todo sacrifício que era entregue a Deus era primeiro morto e depois oferecido. Mas Paulo diz que Deus quer que a gente seja sacrifício vivo. Como é que é o sacrifício vivo? É o que vai voluntariamente para o altar. Ninguém constrangeu e disse: eu vou deixar Deus queimar isso. Quem está me entendendo? Relativize os absolutos dessa era, porque as pessoas que você prega o evangelho, elas dizem: que legal, você fala bonito, suas músicas são incríveis, mas você é escravizado igual eu. Toda segunda-feira você está com uma cara de bunda, perturbado, porque tem que trabalhar para pagar o boleto. Quem não acredita que você sabe alguma coisa que eu não sei? Não é, gente. As pessoas estão olhando para a sua vida, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente, a única Bíblia que ela vai ler é você. Qual que é o grande lance? Quando você começa a relativizar os absolutos dessa era. Aí Jesus diz, próximo versículo, está dando até o microfone, estão querendo cortar. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Mas escuta, olha para mim. Ele não disse: vai-te, Satanás. Super Saiyajin, né? O que você está dizendo? É que a luta não é por demonstração de poder. A guerra é ideológica. Jesus diz: vai, Satanás. Porque, olha para mim, está escrito. Ele trocou o absoluto dessa era pelo absoluto de Deus. E diz: sabe o que é absoluto para mim? É o que Deus diz. Aí o Satanás diz assim: eu não consigo tocar nele. Quem está me entendendo? A gente precisa terminar por causa do horário. Mas calma, vou terminar a mensagem mesmo assim, mas de um jeito mais simples. Então o evangelho do reino é testemunhado quando você relativiza o absoluto. Como é que você relativiza o absoluto? Lendo a palavra. Lendo por quê? É porque você está lendo Bíblia. Não. Mas a Bíblia não é alimento, não. A Bíblia não é só alimento. A palavra de Deus não é alimento, não. A palavra de Deus não é só alimento. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus disse: nem só de bom ver ao homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Ok? Ali. Mas quando ele falou sobre a samaritana, ele disse que a comida dele fazer a vontade daquele que enviou. Não é a Bíblia que te alimenta, é cumprir a Bíblia que te alimenta. Pode ler versículo todo dia, não muda nada, sua carne continua gritando. Mas quando você lê, permite o Espírito internalizar e anda nisso, você, uau, então eu nem preciso de sexo. Então eu não preciso se sentir amado no Instagram. Uau, tem uma coisa melhor do que isso, do que din-din. Aí Deus fala que pensa, não posso fazer qualquer coisa com essa pessoa. Se eu quiser fazer dele o Bill Gates no bagulho, eu posso fazer, porque ele não está mais escravizado.
cativo, o Deus que é pai bonzinho vai dizer: eu não vou aumentar seu cativeiro. E como é que eu testemunho o reino? Entendendo o Evangelho da Graça, que resumidamente me diz o seguinte: que eu tenho tudo que outrora precisei. Então, se eu sou pleno em Jesus, mas não tenho um iPhone, tudo bem. Deve ser difícil ter Android, eu sei. Minha esposa fica doida quando eu falo isso, só acaba de explicar. Eu sei, eu já tive nessa fase. Ser Android é luta, eu sei. Gente, brincadeiras à parte, tira esse negócio 00 daí, porque não vai adiantar. Vou tacar um negócio lá, 00 quê, rapaz? Vai começar agora, aleluia! Profeta de Deus! Falou, tá falando, mano. Olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa. Procura se satisfazer em Jesus, naquilo que está escrito. O que você faz? Prática, olha para mim. Pega a Bíblia. Eu sei que você não pega ela quase nunca. Mas pega ela. Peça: Espírito Santo, me mostre aquilo que eu já tenho em Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Paulo diz em Coríntios: nos mostrar aquilo que gratuitamente nos foi dado. Aí o Espírito vai começar a dizer: olha, você é eleito, você é adotado, você é redimido, seus olhos foram iluminados e você me recebeu como amigo, consolador e ajudador. Você vai dizer: nossa, que loucura, é sério? Então tudo que essa área me oferece é relativo, mas chegamos no ponto. Agora desenvolve, cultiva isso todo dia. Cultiva isso todo dia. Cultiva isso todo dia. Como? Não se satisfaça apenas em Jesus publicamente, apenas se satisfazer em Jesus sozinho. Cara, servir a Deus é top, não é, galera? Não é, Júlio? Não é, galera? É massa, não precisa ficar com falsa modéstia. É massa pra caramba. É da hora. Falei, o pior de tudo é que a igreja deles é assim, uma loucura. Todo culto desse jeito, um maluco mesmo. É tipo da bomboneira. Preguei lá que só tinha uns passos que eu tava, né? Muito louco. Olha só, isso é lindo. Eu amo quando Jesus me usa para ensinar o Evangelho. Eu falo: que bênção, eu era um órfão, dependente químico, tenho 6ª série no diploma, nunca fiz teologia, fui chutado de uma denominação. É uma bênção, só que o meu prazer não está nisso. Meu prazer está em saber o que Ele me fez. Glória a Deus. Filho, sons and daughters to the living God. Filhos e filhas do Deus vivo. Isso precisa ser tudo, se não é, querido, não finge dizendo amém. Admite, fala: Leandro, que zica que eu estou, não entendi nada, porque isso não me satisfaz. Vai para os pés do Senhor e pede ao Espírito, através da palavra, te convencer que isso é a coisa mais incrível que você é, aquilo que você se tornou em Deus. Aleluia. Aí Deus vai falar: que legal, agora eu posso usar ele naquilo que eu quero. Que daí é o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. É um pai, né, soltando os filhos, né? Não é uma mensagem para vocês, como espiritual, não, para, essa baboseira não cola também, mas viu? Nós estamos tudo zicados, estamos tudo em coma, o B.O. é nós, mas Jesus não desistiu da gente. Aleluia. E o que pode curar? É o antídoto de Deus. O que é o antídoto? É o Evangelho. Não é ficar só lá: tudo bem, Léo, Deus entende. Ele chama Léo também. Deus entende, Deus. Não. É falar: sem vergonha, vagabundo, Deus te ama, tenha vergonha na cara. Ajuda. Não sei o senhor, pastor Mateus, quando vou aconselhar os caras, principalmente eles estão há muito tempo comigo. É sem safado. Eu vou piorar. Imagina que porque você foi salvo tão graciosamente, cara. Não pode ser que você fique se dobrando a isso toda hora. Como é que o Evangelho funciona para mim, que sou um zero à esquerda, não funciona para você? Eu creio no Evangelho por uma razão óbvia, porque ele mudou minha vida. Amém? Amém. Não é que eu vi acontecer na vida do meu amigo Uber e eu vi que ele me contou a história dele. É que aconteceu comigo. Por que eu prego com fé? Porque deu certo para mim. Então qual é o lance? Olha só, 14:6 de Apocalipse. Ó, esse tempo aí o cara não tem. Aumentou ali, está descendo. Não, agora é para mim ver a hora.
Que tribulação. Eu pensei que me deram 21 minutos, pastor. E é para me se ligar na hora. Que maldade, você vai me batizar aqui. Senhor, agora é Android, sabia? Sabia? Tipo que você é Android. É Apple não está do meu lado. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha, olhem para mim. Terceiro capítulo do Evangelho, a gente termina. Evangelho da graça, Evangelho do reino e Evangelho eterno. Não são 3 evangelhos, é um evangelho com 3 capítulos, ok? Evangelho da graça, olha aqui. Como Deus salva, pela graça mediante a fé. Evangelho do reino, porque Deus salva, para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação, devolver ao homem uma posição de autoridade. Relativize os absolutos dessa era, bem? Evangelho eterno, o que Deus salva? O homem e a criação. Não vou explicar isso biblicamente, mas se você quer um texto que não deixa sombra, é uma doutrina neotestamentária. Romanos capítulo 8, que eu vou falar aqui, isso aí não tem como. Lê do 1 ao 39, né? 1:39. Romanos 8 explica tudo isso que eu estou falando. Beleza? Deus salvou o homem e a criação. O que isso me ensina? Depois que eu entendi, sou satisfeito do Evangelho da graça. Testemunho o Evangelho do reino, relativizando os absolutos e mostrando que Deus é rei tanto na terra, tanto no céu quanto é na. Então eu vivo por outros princípios, porque a mudança de reino implica em mudança de princípios. Agora eu entendo que eu tenho uma vocação. Qual é essa vocação? Morar no céu? Não, ser parceiro de Deus na transformação da terra. Porque quando Deus criou o homem para fazer isso. Quem está me entendendo? O Evangelho eterno, o que Deus salva? O homem e a criação. Então agora eu fui salvo e entendi uma coisa, eu tenho uma vocação. E o que é vocação? É quando você identifica um problema no mundo e sente como se você fosse a única pessoa capaz de resolvê-lo. Sabe por que esse evangelho só causa depressão? Porque ensina a viver para si mesmo. Sabe por que grande parte da parcela dos depressivos do Brasil são evangélicos? Porque eles são ensinados a viver para si mesmo. Salvo raríssimas situações, depressão é uma patologia, eu não sou nem louco. Eu tenho ovelhas que são psicólogos, eu sei. Só que a patologia é no menor número de casos. A maior parte do número de casos chama egoísmo. Você vive para você, uma hora deprime. Sabe qual é a loucura do Evangelho de Deus, o Evangelho eterno? É que quando você não viver para você, você vai ser feliz. Quando a gente fala sobre casamento, a primeira coisa que eu pergunto é: vai casar? Vai? Você já é feliz? Senão não pode casar. Porque você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Amém. Por que fica casando jovem, racha? Porque você casou com uma mentalidade de satisfazer o ventre dessa era. Você quer que o seu cônjuge te satisfaça. Você não entendeu que você casou para satisfazer ele. Quem está me entendendo aqui? Amém. Agora, olha só, eu tenho uma vocação. São as variadas áreas, eu vou terminar orando por isso. São as mais variadas áreas. São as áreas de influência. A gente tem falado sobre isso, eu sei. Só que, cara, eu preciso entender que Deus me salvou e está salvando a criação. E agora eu posso mostrar que Deus está salvando a criação enquanto eu encaro meu trabalho, minha profissão, se eu estou na minha área correta, na minha área de influência, não como jeito de eu pagar as contas, mas como jeito de eu mostrar como Deus faz aquilo. Como é que é isso? Meu amigo Jonatas aqui, vocação da política, né? Dos caras que... Você viu o Davi Lago? Globo News? Mano, que da hora. Quem que conhece nosso irmão Davi Lago? Pelo amor de Deus, quem assistiu ele na Globo News? Socorro, cara. O que está acontecendo, pastor? Um irmão nosso foi chamado, Davi Lago, topíssimo, meu amigo, foi chamado para falar sobre intolerância religiosa na Globo News, malandro, 11h30 da noite. O cara que representa os umbandistas, uma pessoa que merece respeito. O cara inteligentão, o sociólogo dos Paranauê, mandando para cima do Davi Lago e o Davi não evangeliquei, sem aleluia, sem amarrado, com argumentos consistentes. Eu falei, meu Deus, o primeiro evangélico que me representa na televisão, até que enfim tem um. Glória a Deus. A maioria de nós não sabe. Estava assistindo o vídeo no YouTube. Doido, né? Por quê? Porque a gente não entendeu que a política
é uma área de influência. E quem foi salvo e tem a vocação da política, foi salvo para mostrar como os céus fazem política. Você está entendendo? Ah, mas como assim? Falar de política é bonito. Não, eu sou só um motorista de caminhão da Coca-Cola. Então mostre como é ser um motorista de caminhão no reino de Deus. Mas eu sou um biólogo, então mostre como é ser um biólogo. Mas eu sou um sociólogo, então mostre, demonstre por meio da sua vocação. Agora, para ter a sua vocação, você precisa entender que é o seguinte: eu ia ler o texto de Filipenses, não vou, você irmãozinho. Ele é muito importante. Anota Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 13. Eu não vou explicar ele, vou terminar para a gente orar. Olha aqui, quero que você entenda uma coisa. Põe Lucas 9, 23 para nós e acabou. O outro texto é muito grande, não vai dar tempo. A gente vai ter uma oração aqui, porque esse é um dia singular, amém? Eu quero fazer uma oração rápida por aquilo que eu ensinei. E nós queremos orar pelo Brasil, ok? E nós não queremos orar pelo Brasil alienados, nós queremos orar pelo Brasil depois dessa palavra, entendendo que a resposta do Brasil é você. Olha para mim aqui, galeria aqui embaixo, todo mundo olha para mim. Deus só ouvirá as orações que você está disposto a ser a resposta. Ah, Deus, os moradores de rua em Campinas, ele diz, isso, vá até eles. Deus, as meretrizes do Itatinga, isso, eu estou interessado naquelas meninas, vá até elas. Deus, a política, a corrupção, isso, se engaje na política e mostre como é ser político no meu reino. Deus só ouvirá as orações que estamos dispostos a ser a resposta, amém? Amém. Se não jogar a palavra para cima. Então qual é o lance? É eu entender que eu tenho uma vocação. Vocação é quando eu identifico um problema no mundo. Tem alguma coisa que te angustia? Se não tem, você não entendeu isso. Se tem, você já está no passo de virar discípulo. Você é crente, vira discípulo quando descobre vocação. Tem uma coisa no mundo que te inquieta. De repente você vê a pobreza extrema nas comunidades de São Paulo. E você fala, cara, isso Deus está te levantando para você, não apenas para você ser um missionário e plantar uma base lá, talvez para você ser um pesquisador de políticas públicas e promover igualdade. Que está entendendo? Só que se você, sabe qual é o lance? Por que é difícil terminar assim? É porque não tem nada que nos angustie. Não queria mais cantar mais um pouco, na verdade. E comer depois um pastel ali. Não, na boa, cara, eu não consigo. Eu não consigo entender isso. Gente, eu estava vendo, cara, que legal, estou feliz, tem vários homens de Deus em Campinas, eu respeito todos os homens de Deus, chegaram antes do que eu, tem alguns anos que eu tenho trabalhado nessa região, somando com eles, tem uns caras novos que Jesus está levantando nessa área que eu quero ser amigo, é top, mas meu Deus, o Itatinga está ali, eu já fui lá. E é impossível que ninguém se angustie por aquilo. Ah não, pastor, que evangelho que a gente está ensinando? Eu escrevi no meu Instagram ontem, Léo publicou. O crescimento das nossas igrejas testemunha contra nós. O que? Será que a gente não está pregando que essa sociedade consumista quer ouvir, por isso que as igrejas estão cheias? Respondo, sim, é por isso que as igrejas estão cheias. Porque se não fosse, teria impacto na sociedade. Não tem impacto que a gente está pregando que as pessoas querem ouvir. Alguém está me entendendo? Mas eu vou te falar qual que é a sua vocação. Lucas 9, 23. E dizia a todos que vieram até ele: se alguém quer vir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Olha para mim, deixa eu corrigir uma coisa. Cruz não é sofrimento, cruz é propósito. Cruz é o único jeito de você cumprir e se tornar quem Deus te criou para ser e fazer. Cruz não é o seu marido chato, irmão. Cruz não é o seu patrão perturbado. Cruz é a causa da sua morte. Como é que é isso? Vocação. No seu atestado de obra tem que estar escrito assim: causa da morte, cumprimento da vocação.
Glória a Deus. Você tem que morrer de vocação. Como é que é isso, cara? Me explica. É que vai estourar os nossos nervos, pastor, de tanto aconselhar a gente. Primeira vez que eu disse isso, o Espírito Santo começou a ministrar, minha esposa falou: agora eu tenho tanto medo quando você começa a falar, Deus está falando, eu vou morrer disso. Vai estourar, uma hora vai pifar. E tem que ser assim. Cruz não é sofrimento. Cruz é propósito. Jesus nunca encarou a cruz como sofrimento. João 13, ele disse: é chegada a minha hora. Que diria eu? Pois, Pai, salve-me nessa hora. Ele diz: não, para esse exato momento eu vim. O autor de Hebreus diz um texto absurdo, mal interpretado. Ele diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O texto é errado, traduzido para o português. Foi aperfeiçoado em obediência. Quer dizer, ele se tornou quem ele se tornou por meio da cruz. Então Jesus não se tornaria ele se ele não passasse pela cruz. Ele quem? O Cristo. Porque ele era Jesus, mas tinha que virar Cristo. Você é salvo, se torna como Jesus, mas tem que virar Cristo. Aquele que vive para morrer por uma causa que está desalinhada na criação de Deus. Então a nossa oração, Xande, pode ser até menor. Se a gente entender isso, a gente faz uma oração: Senhor, sustenta a unidade, vamos embora. É sério? Porque entender isso é mais importante que a gente orar. Porque a gente ora sem entendimento, isso que depois não acontece. Vou terminar dizendo para vocês, eu vou repetir: cruz não é sofrimento, cruz é propósito. Qual é a sua? Jesus disse: eu vou tomar a minha, toma você a sua. Angústia por uma geração rasa, leviana, mas me batizou com isso. Zelo me consome. É uma coisa que nem sempre é bom. Como agora, que eu estou estourado no horário. Não, e não é. Só que dentro de mim tem uma coisa que não me deixa. Eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo nessas pessoas, vendo? Eu quero aquecer o coração como os discípulos no caminho de Emaús, que estavam indo embora um tanto tristes. E aí Jesus se coloca no meio. Quando Jesus fala sobre a vocação deles de pregar o evangelho às nações, eles dizem: porventura não ardia em nós o nosso coração? Querido, se falar sobre vocação não faz o seu coração queimar, você não é um discípulo, você é só um evangélico. Mas eu quero orar para que o Senhor aqueça nosso coração. Não para cantar, para se entregar. Vou terminar dizendo: dias atrás, o Espírito está ministrando esse mim há um tempo. Eu estou com um pastor que é a minha referência no Brasil, Paulo Borges Júnior, São da Terra, Goiânia, faca na cadeira. Um ancião daquele capitão Nascimento. Quando eu estou com o pastor Paulo, meu pastor é sinto que eu sou tipo Matias e ele é o capitão Nascimento. Fatiou, passou, vai, fatiou, os caras que estão dando vida. Vou só contar isso aí. O pastor disse assim para mim: eu tinha uma agenda com ele, e um outro pastor importante, que eu não vou dizer agora, convidou ele para uma conferência, pastor discipulando pastor, top de Deus, essa semana. Aí ele cancelou comigo e cancelou com esse outro pastor amigo, e não respondeu, levou umas 3 semanas, ele avisou que não poderia, levou umas 3 semanas. Levou 3, 4 semanas. Ele respondeu. Ele falou: obrigado por ter paciência, né? Daqui eu recebi um pastor na minha casa, um casal, que estava mal, e era para ser ali um dia de atendimento, virou 3 semanas eles aqui em casa. Aí ele ligou para esse pastor que convidou ele para essa conferência e disse: pastor, agora eu vou te explicar, aconteceu isso e isso, mas eu estou em paz, sabe por quê? Porque o tema da conferência é pastor e discipulando pastor, né? Eu fiquei 3 semanas salvando o casamento de um pastor. Não, aí não é bate-continência, né? A gente faz, Capitão Rogers. Aí ele no carro disse assim para mim, para Fran, eu a Fran e o meu filho: o que queima no coração? Eu falei: zelo, né? Maturidade da igreja. Ele olhou para trás e disse: Fran, sabe que o Leandro vai morrer disso? A Fran riu, ele falou: não. Quando ele disse não, o Espírito Santo chegou. O bem ficou em silêncio. Se o Leandro morrer de qualquer coisa que não seja esse selo por ensinar a verdade cristalina, deu errado. Então nós fomos para casa sem dizer uma palavra. Eu entendi Jesus dizendo: você vai morrer disso.
Porque eu ia levar um tiro na cara por causa do crack. Agora você diz que eu vou morrer, porque eu vou arrebentar a minha vida inteira. Na hora certa, não é que eu não estou cuidando da minha saúde. Tem outra coisa que ele está falando, vai para academia, ser gordo, que ele não vai tua cara. Jesus está me explicando, porque não está na hora de eu morrer, entendeu? Mas quando morrer vai ter que ser dessa causa. Quem está me entendendo? Amém. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Alexandre, pela Camila, por todo esse time aqui. Obrigado pelos pastores, os pais do Alexandre, os demais conservos que estão aqui, que estão ensinando, Senhor. Tão glorioso é o casal de pastor ver seu filho mobilizando os jovens a amarem Jesus. Me deixa ver isso com o bem, Senhor, na minha hora. Isso tão lindo, Senhor. Pai, obrigado por aquilo que você está fazendo, Senhor, no Léo. Obrigado por aquilo que você está fazendo na Júlia, no time, no Davi, na Giovana. Obrigado, Senhor, pelos Jonatas, pelo Léo que está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que você está fazendo. Eu quero te pedir, Senhor, aqueça o nosso coração hoje. Aqueça o nosso coração. Se essa multidão de jovens sair daqui convencida de que precisa tomar a cruz, e de que cruz não é sofrimento, é vocação, é a causa da morte, que se essa geração entender que ela nasceu não para viver para si mesmo, mas nasceu para dar a sua vida em favor de muitos, como você nos ensinou, Senhor. Ser tão válido encontros como esses, Senhor. Enche essa casa de temor, enche essa casa de quebrantamento, Senhor. Eu quero te pedir que você comece a orar por você mesmo agora. Comece a orar, diga: Senhor, ilumina o meu entendimento e aqueça o meu coração. Se você de alguma maneira foi encorajado pela palavra, se algo na palavra fez o seu coração arder, ore sobre isso. Quando o nosso coração queima, quando estamos ouvindo as benditas palavras do Senhor, é a área que o Espírito Santo quer enfatizar, quer ministrar em nós. Os discípulos, cara, no caminho de Emaús, de Lucas 24, eles estavam indo embora, voltando para as suas vidas, desesperançosos, mas Jesus se coloca no meio deles e começa a falar sobre a necessidade de que eles pregassem o Evangelho no nome do Cristo, que o Cristo havia de padecer e que em seu nome se pregaria o arrependimento às nações. Quando eles começaram, Senhor, a ouvir as palavras da vocação deles, o coração queimou. Muitos aqui estão vivendo para si mesmos, Senhor, mas quem sabe hoje, ao expor da palavra, num dia tão cheio de adoração, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, levantando o seu nome, Jesus. Nós estamos aqui dizendo que você é digno das nossas vidas, não apenas das nossas canções. Senhor, você não é digno apenas que possamos compor músicas para você. Você é digno de que demos a nossa vida totalmente a você. Fale com o Senhor aí um pouquinho, por favor. Diga: ó Espírito de Deus, aviva-me. Avivamento é quando alguém se torna mais consciente da presença de Deus. Diga: Senhor, aumenta a minha consciência da sua presença nas coisas ordinárias da minha vida, no dia a dia. Aumenta, Senhor, a consciência da sua presença sobre os seus filhos aqui nessa noite, Jesus. Vamos encher esta casa de fumaça e de orações. Vamos fazer isso, vamos lá. Se você ainda tem fome, se você ainda tem sede, há uma razão. Você sabe por que Deus não te arrebatou para o céu no dia que você creu? Porque você tem uma vocação. Se tudo que Deus quisesse com você é te fazer morar no céu, no dia que você creu em Jesus, Ele teria te arrebatado. Mas por que Ele não te arrebatou? Porque a única coisa que ainda justifica a sua existência no mundo é o cumprimento da sua vocação. Isso é incrível, e você tem que gastar todo o seu tempo procurando conhecer qual é a sua vocação, qual é a sua cruz, qual é o seu propósito, qual é a causa que você vai derramar na sua vida. Paulo escreve a Timóteo e diz: eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Oferta de libação era quando o animal já tinha sido queimado, pegava-se o sangue do animal e derramava até a última gota de sangue sobre o sacrifício. Paulo diz a Timóteo: ei Timóteo, meu filho, eu dei até a última gota de sangue para cumprir
um bom combate. Não é que eu lutei, é que eu lutei de forma digna. Outrora ele diz aos Efésios capítulo 4: andem de forma digna para com a vossa vocação. Cara, você recebeu uma vocação que é ser parceiro de Deus e mostrar a sabedoria de Deus ao mundo. Então Paulo diz: cara, anda de maneira digna, por favor. Sua vida precisa ser coerente com a altura da sua vocação. É por isso que Paulo chama de soberana a vocação, né? Ei, cara, quando falaram para Martin Lloyd Jones, cara, médico da família real da Inglaterra, ele largou a medicina para ser pastor. Alguém disse: doutor, você abriu mão do mais alto cargo de ser um médico da família real. Ele disse: eu não abri mão de coisa alguma, eu fui promovido. Glória a Deus. E terminou seus últimos 30 anos pregando o evangelho na mesma igrejinha lá em Londres, cara. E seus livros têm sido lidos ao longo dos anos. Ah, cara, onde está aquele fogo da música, Jesus? Onde está aquele zelo? Onde estão os gritos de desespero quando pregamos a palavra? Senhor, enche esse lugar de convicção da sua presença, Senhor. Aumenta a consciência da sua presença, Senhor. Aumenta a consciência da sua presença. Vamos lá, comece a pedir isso ao Senhor, cara. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Então você precisa pedir. Ele diz: batam e será aberto. Então você precisa bater. Ele diz: procure e vocês vão achar. E Lucas é muito claro em dizer, ele estava falando do Espírito Santo. Não é qualquer vocação, cara. É a vocação soberana. Ele chama de soberana vocação quando escreve aos Filipenses. Quando escreve a Timóteo, ele chama de santa vocação. E o autor de Hebreus chama de vocação celestial. Não é qualquer coisa. Eu acredito que é perfeito terminar no 7 de setembro falando à igreja do Brasil: ei, igreja, acorde, a nação está em ruínas. E o Senhor está dizendo: onde estão os filhos de Deus? A ardente expectativa do Brasil aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Bendito é o seu nome, Jesus. Aleluia. Se o seu coração está queimando, vamos lá, levante suas mãos e comece a dar louvor ao Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Eu quero chamar os pastores aqui do meu lado. A gente vai terminar.